não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende, por conta de ser esse Lulinha paz e amor. Ele vai mostrar as garras e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. Ficar em bate-boca com um cidadão desse. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news. Usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga. Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é um nível lamentável, maconha eu provei uma vez. A UOL e a Folha de São Paulo promoveram mais um debate para a Prefeitura de São Paulo. O encontro vai marcar um dos últimos debates entre os candidatos ao cargo de prefeito de São Paulo. Querido, confira esse vídeo até o final. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Há candidatos aqui que, se perguntar o que fez no verão passado, vão gaguejar para responder. Eu não. Defendo meus princípios, minha história, tenho firmeza, tenho coragem e convicção. As pessoas podem discordar de mim, mas negar isso de forma alguma. A questão é que tenta-se fazer um debate ideológico numa eleição municipal, onde se deveria discutir os grandes temas da cidade. Alguém acha que quem sai cedo lá do Jardim São Luís, a preocupação dele é a Venezuela ou é o ônibus lotado? Alguém acha que quem fica 8 horas numa UPA, a preocupação é as posições ideológicas de um candidato ou é o que ele vai fazer para a saúde? Eu sou candidato a prefeito de São Paulo e é nisso que eu quero me focar nessa eleição e que eu vou me focar nessa eleição. Aliás, é importante a gente trazer, eu estava ouvindo aqui o debate anterior sobre o tema da vacina, que o Ricardo Nunes, esse sim, mudou de posição, e aí nós temos uma coisa que não é uma posição genérica e tal, nós temos uma coisa que impacta a cidade. Imaginem se o Bruno Covas tivesse sido negacionista em relação à vacina. Quantas vidas isso teria custado a mais para o povo de São Paulo durante a pandemia? É disso que se trata, gente. E não foi, Ricardo Nunes, só no caso da vacina. Ricardo Nunes disse que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. O Ricardo Nunes tinha até o ano passado um secretário do clima negacionista das mudanças climáticas, não acreditava no aquecimento global. Vazou um vídeo dele, que eu acho que foi vazado por ele mesmo, para tentar ganhar o eleitorado bolsonarista, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Você que está assistindo acha que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia? Eu fico me perguntando, porque para além de colocações, isso expressa uma coisa muito real e concreta. Imaginem, Deus nos livre, que isso nos traga, que tenha alguma outra pandemia ou algo parecido, uma grande epidemia em São Paulo. Vocês vão confiar em alguém que se tornou um negacionista? É isso que está em jogo. Bom, e agora... Bom dia, Fabiola. Bom dia, candidatos. Candidato, nas redes em debates, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos de usar cocaína, quando na verdade o processo que embasava essa tese era de um homônimo, como a Folha mostrou. Mas em ação na justiça, seus advogados negaram que o senhor tenha feito isso e disseram que a expressão aspirador de pó se refere, abre aspas, a algo que atrai lixo. Por que o senhor diz uma coisa para o leitor e outra na justiça? A resposta do candidato Pablo Marçal. O seu advogado, né, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Terminou a minha resposta. O candidato Guilherme Boulos pediu a palavra, o tempo é seu. A baixaria do Marçal não tem limite, né, gente? É impressionante quando alguém vem para a campanha só para atacar, tumultuar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Né? Eu vou dizer para vocês o que está por trás. Primeiro, ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui, trabalhando com um homônimo, um cara chamado Guilherme Bardawil Boulos, que teve um processo por porte de drogas e que ele queria atribuir a mim, para confundir o eleitor. Agora, quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão
crônica. Nunca disse isso publicamente, porque não cabe, e fiquei alguns dias no Hospital do Servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam, e lidei com ela, venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão. Aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital e será. Pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá e será. O Marçal trabalha assim, é com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. O tempo é seu, candidato. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor, ele vai mostrar as garras e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. O candidato Guilherme Boulos também quer falar, o tempo é seu. Não, vou ser muito rápido porque eu não vou ficar em bate-boca com um cidadão desse. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news. Tentando utilizar, ele queria deixar para a reta final, porque é assim que eles usam. Esse é o método, tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da Folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto. É assim que eles funcionam, né? Aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é a especialidade da extrema-direita em produzir fake news. Pode falar. Pablo Marçal quer falar também, o tempo é seu. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. E tal, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Não, sim, ele quer falar. Pode falar. O tempo é seu. Rápido, quer falar de novo. Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal quer falar também. Até na eleição, as mudanças, a Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, para uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Bom, vamos iniciar então o segundo bloco. O segundo bloco é com perguntas entre os candidatos. Laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo para mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? Ricardo Nunes pediu a palavra. Guilherme Boulos, como que é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso,
ser o candidato mais rico aqui nesse debate. Como que aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra uma campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate. Duas coisas sobre a Tabata. Realmente as propostas são boas. Eu prometo carregar as que forem viáveis. E segunda, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela está, ela é convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Só isso mesmo. Agora, pessoal, então se essa ofensa está liberada algumas ofensas, é um questionamento para a gente continuar na nobreza. Se ele falou que é mentiroso, isso é ofensa pessoal. Deixa registrado aí. Eu vou provar para vocês agora quem é mentiroso. O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou falando um versículo, que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, depois você mostrar para os evangélicos que você quer os votos deles. Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, né, com os grandes pastores que usam dinheiro do financiamento de publicidade, 648 milhões de reais que você tem usado. Então, assim, eu vou te mostrar que é mentiroso, porque o marqueteiro dele não escreveu essas respostas ali. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele não consegue mostrar nada disso. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem 2 aqui. Mas o que o marqueteiro escreveu, ele deu conta, deu uma embananadinha, mas aí você vai ver que é um mentiroso. Tabata Amaral, palavra com você. Eu queria comentar sobre o que o Nunes falou. São Paulo, por 3 anos, não teve prefeito. Dinheiro em caixa, gente, será algo histórico. Qualquer ex-prefeito de São Paulo teria feito muito com isso. Veio o ano de eleição, ele percebeu que a coisa estava feia, ninguém nem sabia qual era o nome do prefeito, a cidade suja, o trânsito maior, as pessoas mais tempo no transporte, São Paulo caindo em todos os rankings de educação. E aí fez o quê? Gastança, gastança, gastança. É aí que vieram essas obras, esses projetos sem licitação, sem transparência, mais de 200 contratos estão sendo investigados. Mas o que eu queria dizer é que não adianta nada ter dinheiro, fazer projeto, se você não tem controle. Controle do dinheiro, controle dos agentes públicos, controle do que de fato acontece na cidade. Cracolândia saiu do controle, o transporte público saiu do controle, a educação saiu do controle. Onde é que a gente vai parar? Eu sei que o nível está tão baixo que tem gente que não quer nem mais ouvir, mas olha a oportunidade que a gente tem de trazer novas ideias, de chacoalhar, de questionar. E eu tenho certeza que São Paulo não aguenta mais 4 anos de Ricardo Nunes. Muito foi falado sobre habitação, mas eu queria perguntar para você que está nos ouvindo, se você acha que aumentou ou diminuiu o número de pessoas na rua na gestão do Nunes. Para mim é óbvio que aumentou. 80 mil pessoas na rua, 400 mil pessoas que precisam de uma moradia digna. E eu queria trazer aqui uma proposta que é muito inovadora, porque o mundo está mudando e a gente também tem que estar atento a isso, que é o Prefia, que é a minha proposta. A prefeitura como fiadora. Vamos pegar esses imóveis que só na região central são 60 mil e estão abandonados. A prefeitura paga de 10% a 90% do aluguel de um imóvel que hoje está desocupado, entra como fiadora e a gente garante, com uma pequena ajuda, que quem está ascendendo, quem consegue separar um dinheirinho, está morando mais perto dos serviços. E só um comentário sobre essa instrumentalização da fé que a gente está vendo aqui. Eu sou cria de igreja, a igreja salvou minha vida, mas vocês nunca vão me ver entrando nessa competição da gente falar da nossa relação com Deus para ganhar um voto, porque isso é a última coisa que um cristão faria. Guilherme Boulos pediu a palavra, na sequência Nunes e na sequência Pablo Marçal. Boulos. Gente, tudo que o Ricardo Nunes diz aqui é para esconder aquilo que ele não fez. Ele fica vomitando número, mais número, mais número, mas você vive a cidade real. Não adianta. Aliás, a propaganda dele na televisão poderia ser uma série da Netflix, de tão ficcional que é. É ficção pura. Não vai convencer. Ele falou aqui de experiência. Outro dia, Nunes, você declarou que o Boulos não tem experiência, não geriria nenhum carrinho de cachorro-quente. Eu fico imaginando um carrinho de cachorro-quente gerido por você. O cachorro-quente ia custar uns R$300, porque a salsicha ia ser superfaturada, como foram as obras emergenciais. Não é? A salsicha, não é? ia vir do compadre. A mostarda ia comprar do amigo. Não é?
E isso seria, essa experiência eu quero longe de mim. Essa, afasta de mim esse cálice. A experiência que nós queremos é uma experiência de eu ter a Marta Suplicy como vice, que fez os céus, o bilhete único. A experiência de quem tem compromisso com o povo, de quem tem uma trajetória e uma história não ligada a esse tipo de acusação e de coisas escusas, mas de quem tem postura para governar São Paulo. O candidato Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, já foi negado, já foi julgado e negado, mas o senhor pediu também a palavra é sua. Ô, Guilherme Boulos, mas antes deixa eu responder ali para o Pablo Henrique. Pablo Henrique, essa coisa de querer falar de religião é muito ruim. Sabe o que fica feio para você? Você ir lá na Assembleia de Deus, falar com um grande líder e depois ficar postando que ele te apoia e se ele não te apoia, ficar mentindo, isso é ruim. Eu vou deixar para você uma mensagem importante, Salmo 133, que é o que você não conseguiu fazer no nosso ambiente. Diz o Salmo 133, ó quão bom é que os irmãos habitem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Você só veio para tumultuar, Pablo Henrique. A gente está falando aqui da maior cidade da América Latina, de 12 milhões de pessoas. Nós estamos falando do futuro das pessoas, né? Essa agressividade, essas questões. Aqui eu tenho a minha vida dentro da igreja, tem um grupo de oração na minha casa, chama Grupo de Oração Sagrada Família, mas não é isso que interessa aqui, não é isso. O que interessa é essas mentiras que você coloca, são os ataques, as agressões, é isso. Então, só para deixar claro aqui. E com relação aqui ao seu Guilherme Boulos, rapaz, não fica colocando as coisas de uma forma errada para as pessoas, sem prova, isso é feio. Vocês estão vendo aqui, está todo mundo aqui atacando, por quê? São Paulo é inegável, nós estamos batendo recorde de investimento, recorde, eu vou entregar 8.400 obras, 8.400 obras. O que tem de realidade é isso, é você que está aí no seu bairro, sabe que chegou a obra, se não chegou, está andando ou vai estar chegando, porque a gente está cuidando da cidade. É isso que a gente tem de avanço na nossa cidade. Como, por exemplo, eu fui dias atrás com o Tarcísio, lá no Capão Redondo, naquela enchente, que não vai ter mais enchente, estou fazendo piscinão. Nós vamos fazer a extensão ali da avenida e no Córrego dos Brancos, a extensão da Caldeira Filho. Tanto que o Tarcísio vai fazer de centro-bairro, eu vou fazer bairro-centro. E vai passar 2 viadutos onde eu estou fazendo piscinão. E vai chegar o metrô até o Jardim Ângela, nessa parceria com o governo do estado. Então acaba o alagamento. Melhora a questão da mobilidade, com a extensão da Cadeira Filho até Miguimirim. Vai melhorar porque vai estar o metrô até lá. Como eu fui também outro dia com o Tarcísio em Perus. Inclusive Morro Doce é Perus, você não sabe nem onde é que ficam as coisas aqui. Não é Pirituba não. Lá estou fazendo 4 piscinões, vai acabar com a enchente. É isso que a gente precisa fazer, cuidar da cidade. E tomar cuidado, porque aqui o que eles querem é o seguinte, ninguém tem experiência de nada, né? Ficam colocando situações. Fala aqui do rapaz que eu conheço, do Pedro, ele trabalhou para o governo há 20 anos, quer dizer que ele é compadre do Haddad, é compadre da Marta? O que é isso? Exatamente, o que eu fico assim indignado é das pessoas virem querer colocar coisa aqui que não sou verdadeiro, tem verdadeira a minha história de vida, limpa, que eu vim da periferia com orgulho, do Parque Santo Antônio. Que um prefeito que veio da periferia governa a cidade hoje está batendo recorde de investimento. E é isso. E que a gente vai continuar avançando. E para isso eu peço que você vote no 15, para a cidade continuar nesse caminho seguro. Pediram a palavra aqui Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Primeiro, Marçal. De novo, falar um versículo que está escrito ali. Eu sou o único aqui que não tem cola, mas está tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos, era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque um verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos que estão aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão e eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí.
A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoa, um cristão sempre perdoa. Inclusive tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7.